E o tema que eu quero falar nesta manhã é preste atenção. E o que isso tem a ver com ousar? Para você prestar atenção em algumas coisas hoje, é preciso ser ousado. Prestar atenção naquilo que as pessoas não estão olhando e nem vendo e nem se preocupando é um ato de ousadia. Porque na maioria das vezes, as pessoas são conduzidas todas para o mesmo lugar, todas para o mesmo tema, todas para uma mesma pessoa, todas para uma mesma ideia, a cultura de massa. E por conta disso, muitas pessoas têm então a sua mente treinada para falar, pensar e agir segundo o que a mídia está ditando. São teorias, comportamentos, moda, preferências e assim por diante. Mas no meio de tudo isso, quando alguém ousa prestar atenção fora daquilo que está sendo proposto para nos distrair, então essa pessoa é bem-aventurada. Ela recebe da parte de Deus, pela palavra e pelo Espírito, coisas que os outros não estão conseguindo, porque não conseguem prestar atenção, não se propõem a esse ato de ousadia e até de rebeldia contra o que está sendo proposto. Quero trabalhar nesta manhã o tema preste atenção, e nós vamos ler Números capítulo 11, dos versículos 1 até o 9. Números capítulo 11, de 1 a 9, você pode achar na sua Bíblia ou acompanhar na tela. E diz assim esse texto, eu estou lendo na nova versão transformadora. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alho à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de uma resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite como um orvalho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua presença com toda a liberdade. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos permite experiências de compartilhar e de receber, experiências de aprendizado com a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine e que nós possamos, a Deus, prestar atenção naquilo que o Senhor vai ensinar, para podermos aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que possamos ser transformados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Dentro de alguns dias, estaremos entrando num ano novo. E parece que nós fomos educados a pensar que aquela contagem regressiva dos segundos antes da meia-noite, no dia 1º, na passagem, né? Tem algo de mágico, tem algo sobrenatural. Nós imaginamos que quando der 00:01, vai acontecer alguma coisa. Quando houver essa passagem de um ano para o outro, uma coisa sobrenatural vai tomar o mundo, as pessoas, e tudo vai ser diferente. Tudo que você não gostava, não desejava, vai ficar para trás, e você vai entrar numa sala, num outro lugar, e tudo vai ser diferente. Mas a maioria das coisas que nós vemos, experimentamos, compartilhamos, vai estar exatamente igual. Todas as coisas vão estar no mesmo lugar em que estavam no dia anterior. Todas as nossas expectativas serão as mesmas. A realidade será exatamente igual. Isso é apenas um efeito psicológico, emocional. Tudo vai estar no seu devido lugar. O sol vai continuar brilhando, a chuva vai continuar caindo, as contas vão continuar chegando, você vai precisar se deslocar para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Mas o que é melhor, Deus também vai continuar sendo Deus. A sua boa mão vai estar estendida para te abençoar da mesma forma como foi no ano anterior. E se você tiver então essa passagem de um ano para o outro, só pelo fato de estar passando, já é prova suficiente de que a mão do Senhor esteve com você, te guardando. Então, em poucos dias, este evento que é global, vai passar por todas as pessoas, e em alguns lugares é significativo, é emocionante, em outros lugares é mais consumismo, em outros lugares é mais espiritual, mas a verdade é que um dia vai ser igual ao outro. Mas tem alguma coisa que pode mudar. Aliás, tem algumas coisas que podem mudar. É a nossa posição diante de Deus. É a nossa ousadia em prestar atenção nas coisas que normalmente não se ouve. Prestar atenção nas coisas que você não ouve na mídia, nas conversas de família, nas conversas na fila do banco, nos bancos da faculdade. Coisas que Deus deseja chamar a sua atenção e que nós precisamos prestar atenção. Esse texto que nós lemos fala de uma parte dessa trajetória do povo do Egito enquanto estava no deserto em direção à terra prometida, onde Deus ia dar descanso e repouso para eles. E essa passagem é com certeza uma aplicação muito forte da nossa trajetória nesse mundo em direção à terra prometida, que é o céu. Nós hoje somos o povo de Israel, sendo conduzidos por Deus neste mundo que é um deserto com todas as suas dificuldades e desafios, mas nós estamos sendo transformados e preparados para podermos entrar no descanso do Senhor, na terra que Ele nos prometeu. E se isso deixou como narrativa para nós, o Senhor deseja nos ensinar para que nós não tenhamos a mesma postura de rebeldia que Israel teve, para que nós possamos aprender que os desafios, os obstáculos que acontecem enquanto estamos nessa jornada, não podem nos fazer desanimar, desviar os nossos olhos, desistir na caminhada.
porque essa narrativa fala de um episódio onde isso aconteceu. Assim como Israel, nós precisamos continuar a nossa jornada, a nossa marcha. E sabe o que é que pode ser diferente? A nossa postura, na nossa caminhada de fé, diante do Senhor, agora, no ano que vem, e nos outros anos que o Senhor, porventura, nos conceder. Então eu convido você a prestar atenção em algumas coisas que estão descritas aqui, que servem muito bem para a nossa vida com Deus, para a nossa experiência de fé, para a nossa caminhada, porque quando nós chegamos ao final de um ano, nós avaliamos tudo aquilo que foi percorrido, mas nós também pensamos da trajetória que ainda temos pela frente. E quando pensamos na trajetória que temos pela frente, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, atenção à sua posição como filho de Deus. O versículo 1 do texto que nós lemos diz assim: o povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, e agora preste atenção no final do versículo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Por que atenção à sua posição? Qual é a sua posição no meio desse povo que marcha em direção à terra prometida? Você é aquele que caminha perto do altar, ou você é aquele que vai nas extremidades do acampamento? No limite, na fronteira, quase caindo para o outro lado. Quantas pessoas estão aqui agora caminhando juntamente com o povo de Deus, mas estão seguindo ao Senhor de longe, não se achegam ao altar de Deus, preferem ficar nas extremidades do acampamento, circulam pela igreja, mas não fazem parte dela, frequentam até muitas vezes, mas não têm essa conexão com aquilo que está sendo ministrado. Sabe o que significa viver nas extremidades do acampamento? É que alguns seguem o povo de Deus de longe, como diz lá no interior, né? Vão comendo pelas beiradas, querem a bênção de Deus, mas não querem relacionamento com o Deus da bênção. Estão aqui, mas não se misturam, comem e bebem conosco, mas não contribuem com absolutamente nada, não fazem parte e não se envolvem. São os que moram nas extremidades do acampamento, na periferia, no limite, na fronteira. E geralmente esses, quando alguma coisa dá errado, por estarem perto da fronteira, caem para o lado de lá, caem para fora do acampamento, se distanciam ainda mais de Deus. O texto diz que o fogo de Deus, por causa da lamentação e da murmuração, devorou alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Se essas pessoas não estivessem nas extremidades, se elas estivessem mais perto do altar, provavelmente não teriam sido consumidas pelo fogo. Qual é a tua posição então? Até quando você vai ficar olhando de longe? Até quando você vai ficar circulando pelos corredores, pelo estacionamento, passando de vez em quando pelo templo, sem se sentar para ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você? Até quando você vai ser alguém que está sempre em movimento, mas nunca para ouvir a palavra de Deus? Até quando você vai assistir o culto de camarote? Até quando você vai ficar sentado no seu sofá, assistindo o culto online, sendo que você poderia estar aqui?
Até quando você vai ficar nas extremidades do acampamento? Até quando você vai ficar ao alcance do fogo da ira de Deus, porque simplesmente não quer se misturar, não quer se envolver? Estes que estão distantes, pensam que fazem parte, mas são os primeiros que começam a reclamar. O texto diz: o povo começou a reclamar da sua situação. Viver nas extremidades é perigoso. Viver nas extremidades do acampamento é quando você já está a um passo de deixar o acampamento. E quem vive na extremidade do acampamento são pessoas que na verdade estão revoltadas com alguma coisa, infelizes, nunca são saciadas, nada lhes traz alegria, satisfação, não existe louvor e adoração, mas existe murmuração. E eles vão alimentando este azedume de alma para as pessoas que estão ao seu redor. E quando o fogo de Deus vem, esses são os primeiros a serem consumidos. Judas capítulo 1, versículos 12 e 13 diz o seguinte: olha que texto forte. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. A descrição não poderia ser mais detalhada dos que estão nas extremidades do acampamento. Estão perto das pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas não querem fazer parte deste povo de Deus. Então, a primeira alerta do texto que nós estamos estudando hoje é: preste atenção na sua posição. É tempo de você olhar para você mesmo e rever qual a sua posição. O quanto você tem desejado se aproximar do altar de Deus. O quanto você tem desejado realmente fazer parte deste povo de Deus que vai morar no céu. O quanto você tem desejado se alimentar e ser nutrido das coisas de Deus, de estudar a palavra, de orar, de compartilhar a sua fé, de cultuar ao Senhor juntamente com a igreja. Preste atenção na sua posição, porque se você fizer isso e perceber que você hoje mora nas extremidades do acampamento, tenha cuidado, porque o fogo de Deus pode alcançar você. A segunda coisa é atenção à sua identidade. No versículo 4, no texto que nós lemos, diz assim: e então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer. Não se engane, há um bando de estrangeiros que viaja de carona na igreja, junto com o povo de Deus, mas não é povo de Deus. E foram esses que começaram a semear murmuração, e alguns do povo de Israel fizeram coro com eles, e começaram a reclamar do sustento que Deus estava providenciando.
Preste atenção na tua identidade. Existe, como o texto diz, um bando de estrangeiros pegando carona nessa caminhada, se misturando na igreja, mas não são povo de Deus. E você precisa estar atento a isso, porque senão você faz coro com eles e começa a murmurar daquilo que Deus está providenciando na sua vida. São esses que dão início às intrigas, são esses que dão início às murmurações, são esses que promovem inquietações, divisões nas igrejas. Muitas vezes esses estrangeiros contaminam todo o povo, que por sua vez passa a usar a sua mesma linguagem. Preste atenção na sua identidade. A Bíblia fala muito a respeito deste povo e, por incrível que pareça, parece que eles andam em pares. Não têm coragem de andar sozinhos e sustentar a sua murmuração sozinhos. Eles precisam de alguém para lhes dar coragem nessa sua empreitada do mal. A Bíblia fala, por exemplo, de Nadab e Abiú, que traz aí então essa estirpe, essa linhagem, esse espírito de rebelião. A Bíblia fala de Hofni e Finéias, que cometiam sacrilégio no templo de Deus com a oferta que era trazida ali. A Bíblia fala de Sambalate e Tobias, que depreciavam a construção dos muros de Jerusalém, tentando fazer com que o povo de Deus desistisse da sua obra. A Bíblia fala de Sintique e Evódia, que semeavam contenda na igreja, e o apóstolo Paulo precisou dizer: eu espero que vocês falem a mesma língua. A Bíblia fala de Himeneu e Fileto, que também semeavam a discórdia no meio da igreja. Muitos estrangeiros pegaram carona na igreja do Senhor Jesus Cristo, e às vezes eles têm recursos, têm influência, têm carisma, têm capacidade de argumentação, e levam muitas pessoas. Não se engane com os pronunciamentos midiáticos, não se engane com as personalidades que têm o poder de atração, a facilidade da comunicação. Não se engane, porque muitas vezes são estrangeiros que grudaram na igreja, estão caminhando com ela para tirar dali algum proveito, mas não são povo de Deus. É dali que começa a murmuração, as divisões, as intrigas, e muitas vezes, lamentavelmente, como o texto diz, o povo de Israel também começou a se queixar. É o espírito da murmuração. Atenção à tua identidade. Você não é estrangeiro, você é cidadão do céu. Você tem o passaporte para Jerusalém celestial, que foi carimbado pelo sangue do Cordeiro. Você não é estrangeiro, e por isso não precisa fazer coro com essa gente, não precisa continuar a caminhar nos seus ideais, não precisa escorregar juntamente com as suas heresias, não precisa banalizar as coisas de Deus como estão fazendo. Se você olhar nas mídias o que estão fazendo com as coisas santas de Deus, você vai ficar arrepiado. Estão banalizando as músicas de Deus, estão banalizando a pregação, estão banalizando o batismo, banalizando a ceia, entregando essas coisas santas a homens e mulheres corruptos, imorais, que não têm qualquer identidade com o povo de Deus. São um bando de estrangeiros que se misturaram no meio do povo de Deus e querem fazer parte de maneira forçada, distorcida e banalizada. Preste atenção à tua identidade. Você não precisa fazer coro com essa gente. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5. Talvez alguns nos contradigam,
Mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Tem a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Quanta gente tem enriquecido com as coisas santas de Deus. Quantos estrangeiros se agregaram à igreja porque viram ali não um lugar de conexão com Deus, mas um nicho de mercado, a galinha dos ovos de ouro, como dizem por aí, um meio de vida, um meio de embolsar milhões com várias atividades. E os desavisados, os crédulos demais, os inocentes, os imaturos na fé, fazem coro com essa gente. E olha o que o texto está dizendo: para eles, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. O alvo é apenas um. Eles já escolheram a quem vão servir. É a Mamon, não é ao Senhor. E a palavra adverte que não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, que é o Deus das riquezas. Porque se você se dedicar a um, você vai estar abandonando o outro. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não há conexão. Por isso você precisa saber qual é a sua identidade. Você é povo de Deus ou faz parte dos agregados estrangeiros que estão misturados aí apenas para tirar aquilo que for de proveito próprio? Qual é a tua identidade? Você pode dizer que tem o passaporte do céu carimbado pelo sangue de Jesus? Se você tiver, você vai pelo Espírito ter o discernimento de identificar quem são o bando de estrangeiros que caminham de carona na igreja. Terceira coisa, atenção à sua condição. Voltamos lá aos versículos 5 e 6, que é a murmuração. Que saudade dos peixes que comíamos, e eu fiz um grifo aqui, né, de graça, no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade, mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Que colocação mais estúpida é essa? Que reclamação mais sem sentido? Ela não se sustenta em nenhuma das partes, em nenhum dos fragmentos, nem na intenção, nem na colocação, nem no contexto, em nada. Porque primeiro eles diziam que saudade dos peixes que comíamos de graça. Existe alguma coisa de graça nesse mundo? Eles eram escravos no Egito. Escravo recebe alguma coisa de graça? O pouco que eles tinham era à custa do suor, sangue e lágrimas deles, das suas esposas, dos seus filhos e de toda a sua descendência. Se existe uma coisa que não tinha no Egito, para os escravos era alguma coisa de graça. Aliás, tinha uma coisa de graça, o trabalho que eles ofereciam aos faraós. Isso era de graça, porque não recebiam para isso. Atenção à sua condição, meu irmão. Você não é mais escravo. E aqui nessa comparação, nessa mesma viagem, né,
onde o deserto é a nossa vida, a terra prometida é o céu, o Egito é o mundo, o lugar da escravidão. E acredite, por mais livre que você pensa ser, você não sabe o quanto escravo você é. A começar por você mesmo. Nós somos escravos de nós mesmos, da nossa vontade, das nossas inclinações, dos nossos pecados. E daí decorre todos os outros níveis de escravidão. Somos escravos do sistema de trabalho, somos escravos da mídia, somos escravos de tantas outras coisas, de ideias. Mas agora, espiritualmente falando, nós somos livres, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos libertou da escravidão do mundo, da escravidão do Egito. Nós somos livres. E por que então às vezes nós falamos e murmuramos com as mesmas palavras deste povo, com saudade da sua vida anterior? Se você tem saudade da vida que você levava antes de conhecer Jesus, você tem um problema muito sério, porque talvez a tua mente ainda esteja escravizada. Você precisa ter atenção à tua condição. Você não é mais escravo de Faraó, você é filho do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Então por que você prefere a comida do mundo e perde o apetite para o maná de Deus? Olha o absurdo que eles diziam, mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná, falando de maneira desrespeitosa com relação à provisão de Deus. O que era o maná? Olha, eu sei responder o que está escrito na Bíblia. É uma coisa que ninguém sabia o que era, porque até a tradução do maná é: o que é isso? Então eu respondo aquilo que a Bíblia diz. O maná é: o que é isso? Porque é uma coisa que eles não conheciam, nunca tinham provado. Agora, quando você sai de um cardápio variado e atrativo para uma coisa só, a sua carne tem a tendência de começar a questionar. Não é isso que o mundo está ensinando às gerações? E a gente aprendeu isso muito bem. Você não pode aceitar as coisas como elas são. Você precisa ser questionador. Você não pode aceitar tudo empacotadinho. Essas coisas que até certo ponto têm o seu valor. Mas com relação às coisas de Deus, ele diz: sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e você na terra. Se fosse colocar no popular, né? Ó, quietinho, você não sabe de nada. Tantas pessoas têm perdido o apetite do maná de Deus. Sabe por quê? A diferença entre viver como escravo do mundo e ser livre em Jesus é que a comida do Egito enche a barriga e o ego, e o maná de Deus enche a alma e o espírito. E qual é o Deus que você elegeu para agradar mais? O teu ego e a tua barriga, ou a tua alma e o teu espírito? Filipenses capítulo 3, 18 e 19 diz assim: pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Tem a ver ou não tem com o que a gente está dizendo? Vocês perceberam que quando a gente prega aqui, a gente pega o texto que vai ser base para a pregação,
E a cada ponto que nós elencamos, existe um outro texto, de preferência do Novo Testamento ou do Antigo, para mostrar para vocês que nós não estamos inventando nada, que está em consonância com o que a Bíblia diz, que existe outro livro, outro capítulo, outro versículo e outro escritor da Bíblia que diz a mesma coisa, que está dando base para isso. Nós temos que prestar atenção na nossa condição, porque se nós ficarmos olhando apenas para o nosso apetite, e apetite aqui não é só comida, mas tem apetite para comprar, tem apetite sexual, tem apetite de tudo que é tipo. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Como essa expressão é atual, não é? Como as pessoas estão se vangloriando daquilo que é vergonhoso. Cada vez mais o que é vergonhoso está ocupando espaço e sendo apresentado como algo digno de honra. É ou não é assim? Sexualidade precoce, palavrão, ofensas contra Deus, revolta de tudo que é tipo, corrupção, imoralidade, adultério. Todas essas coisas estão sendo apresentadas como algo normal, é o novo normal. Mas já estava escrito: vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Você precisa saber qual é a tua condição, porque quando você souber a tua condição, estas coisas vergonhosas vão continuar sendo vergonhosas, porque Deus disse que é, e homem nenhum, ideologia nenhuma vai mudar. Você pode até concordar com eles para a sua própria destruição, mas não foi isso que Deus disse. Isso nos leva ao quarto e último ponto: atenção à sua responsabilidade. Versículo 8 do texto que nós lemos diz assim: o povo saía e recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. A provisão de Deus, que é aqui o maná, é um recurso. Você que é filho de Deus pode ficar tranquilo que o recurso virá. A palavra de Deus diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fique tranquilo quanto à provisão de Deus. Mas há uma parte muito importante que faz com que essa provisão seja efetivada na sua vida. Percebam que Deus simplesmente mandava o maná, mas o povo tinha que acordar cedo, recolher, preparar e deixar pronto para ser comido. Presta atenção nos verbos que tem nesse versículo e você vai ver que todos eles indicam a ação das pessoas, porque Deus já tinha providenciado. Então, o povo saía e recolhia do chão. Aprenda uma coisa: nas coisas de Deus, no reino de Deus, nada vem de mão beijada. O povo saía cedo e recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha. Como? Triturando em moinhos manuais ou socando em pilões. Olha o trabalho aqui. Não vinha nada pronto não. O maná de Deus não é fast food. Atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O maná de Deus não é fast food. O maná de Deus não é prêt-à-porter. O maná de Deus não é comida congelada. O maná de Deus é provisão. Mas você precisa acordar cedo
Buscar do chão. O que significa? Joelho no chão, cara no pó. Confissão de pecado, arrependimento. É assim que se busca o maná de Deus. Vigilância intensa. E depois, para fazer a farinha, tinha que triturar em moinho manual. Não tinha esses eletrodomésticos que a gente tem hoje. Ou socando em pilões. Quem é das mais antigas e já viu na roça o que é socar em pilão. Depois ainda tinha que cozinhar esse maná numa panela. Depois fazer bolos achatados. Para só depois então comer. Atenção à sua responsabilidade. Ninguém vai ser alimentado pela palavra e pelo Espírito se ficar em casa deitado. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não se dispuser a sair logo cedo e recolher do chão. O que é que você recolhe do chão? As suas lágrimas, o seu clamor, o seu joelho que está no chão. É ali que Deus fala com você, é ali que Deus te alimenta com o maná que você vai precisar para aquele dia, porque no dia seguinte o processo precisa começar novamente. Essa é a nossa responsabilidade. Não existe delivery do céu, que você liga ou aciona o aplicativo de Deus e o anjo vem trazer a bênção. Isso não existe. Eu sei que tem bastante gente pregando isso até nos cultos, mas Deus não tem delivery. Você tem que correr atrás. É a tua responsabilidade. Senão você fica esquálido, mal alimentado espiritualmente, seca e morre. Qualquer ventinho de doutrina vem e te leva. E quando você vê, você nem sabe mais quem você é, porque você não prestou atenção à sua identidade e à sua responsabilidade no teu crescimento espiritual. O maná, esse recurso de Deus, ele precisa ser buscado. O povo saía e recolhia do chão. Ele precisa ser trabalhado, triturando em moinhos manuais e socando em pilões. O recurso tem que ser preparado. Cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados. A palavra de Deus que você ouve aqui ou lê na sua casa precisa ser colocada em prática. Nós precisamos buscar este maná diariamente. Nós precisamos pegar os versículos da palavra de Deus e triturar cada uma dessas palavras. Nós precisamos preparar esse alimento espiritual e nos alimentar dessa comida. Mas ninguém pode fazer isso por você. Fizeram da palavra de Deus um jogo de sorte, um jogo de cartas, uma consulta de realejo, sei lá o nome que dá isso. Porque você ouve nos programas de rádio, alguém liga lá e fala: pastor, tira uma palavra para mim. O que é isso? Como assim tira uma palavra? Quem foi que inventou isso? Está na tua mão. Abre, leia, estuda. Invista tempo, ore em cima da palavra. Por que terceirizar a leitura da palavra? Você vem à igreja para aprender com homens e mulheres de Deus, que Deus colocou como missão fazer isso. Mas a responsabilidade no dia a dia é tua. Busque o maná diariamente. Ninguém vai fazer isso por você. Se você terceirizar a tua fé, você vai morrer espiritualmente. É interessante que na descrição aqui existe um ingrediente que é imprescindível. O texto, esse versículo que nós lemos, termina dizendo assim: que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O azeite é um símbolo muito rico do Espírito Santo. E o que a palavra está dizendo é que você não pode simplesmente
por uma rotina ou por um projeto, ler metodicamente a Bíblia, porque sem a ação do Espírito, essa leitura não vai ser profícua. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas estudam a Bíblia. Esses dias eu estava vendo um vídeo que era um painel, onde muitas pessoas são convidadas para debater ideias, e na mesa estavam assentados líderes muçulmanos, e na plateia eram cristãos, debatendo doutrinas muçulmanas e cristãs. Eu fiquei com vergonha, não era aqui no Brasil, acho que era num país da África. Eu fiquei com vergonha porque todos os cristãos que se apresentaram foram humilhantemente derrotados por falta de conhecimento bíblico. E os líderes muçulmanos citavam os versículos de cor de uma Bíblia que eles nem adotam. É a nossa responsabilidade. O azeite que dava liga nessa massa e permitia que essa massa fosse digerível é o Espírito Santo. Juntamente com a palavra, você será nutrido espiritualmente. É aí que está o alimento, o maná de Deus, a provisão do Senhor para a sua vida. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, mas como foram pregadas as boas novas, como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Os muçulmanos no debate conheciam a palavra melhor do que os cristãos, mas essa palavra não mudou as suas vidas. Por quê? Porque não estava misturada com a fé. E esta fé é o elemento principal para que essa Bíblia faça sentido na sua vida. E isso é o trabalho do Espírito Santo, o prometido por Deus, que já habita no coração daqueles que são filhos de Deus. Para concluir, precisamos estar atentos, porque muitas coisas hoje nos distraem. Então, essa ousadia de prestar atenção, é prestar atenção fora daquilo que o mundo está prometendo ou promovendo. Precisamos estar atentos então à nossa posição, recapitulando, à nossa identidade, à nossa condição e à nossa responsabilidade. E o texto que nós lemos termina com o versículo 9, que é uma chave para as nossas vidas. Diz que o maná caía sobre o acampamento durante a noite como um orvalho. Então não se preocupe, pode dormir tranquilo, porque enquanto você está dormindo, o maná de Deus está sendo providenciado. A palavra de Deus diz no Salmo 127, 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. O maná caía sobre o acampamento durante a noite como orvalho. Isso vai continuar acontecendo nesses últimos dias deste ano e no ano que vai vir e nos próximos. Enquanto o povo de Deus estiver aqui nessa terra, o maná de Deus continuará caindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, porque a provisão de Deus é assim. Você só precisa sair no outro dia cedo e recolher, porque essa é a tua responsabilidade. O nosso desejo é que no próximo ano você viva do maná de Deus todos os dias, e que você, vez por outra, tenha a ousadia de parar para prestar atenção nas coisas que Deus está dizendo e que o mundo já não quer mais ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.